Retomando nossa programação, abordaremos o tema A importância da avaliação atuarial nos fundos de saúde de autogestão, caso prático do Previpel. Convidamos ao palco Suelen Barroso Rodrigues, graduada em Ciências Atuariais pela URGS, com licenciatura em Matemática pela Unicinos e pós-graduação em Previdência Pública pelo CETRAN e MED. Atua como sócia fundadora e atuária responsável da SBR Auditoria e Consultoria Atuarial, com experiência na elaboração de avaliações atuariais e estudos para regimes próprios de previdência social. Seja bem-vinda, a palavra está à disposição. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao presidente Renato, a Franciane, a Tânia e toda a equipe do Previpel pelo convite que me foi feito. Estou muito feliz e honrada de estar participando desse evento. E hoje eu vim aqui para conversar com vocês sobre a importância da avaliação atuarial nos fundos de saúde de autogestão. O caso prático do Previpel, né? Eu fiz a avaliação atuarial do Previpel agora em 2025, então, mais para o final da minha fala, eu vou trazer também alguns resultados desse estudo. E eu quero começar, né, explicando o que é esse tal de cálculo atuarial. O cálculo atuarial, ele é um cálculo matemático e estatístico que vai projetar quanto de recurso financeiro o fundo de saúde precisa para cobrir as suas despesas com assistência médica. Então, olhando para esse exemplo da balança, é como se, de um lado, nós colocássemos todas as despesas de saúde. Exames de média, alta complexidade, as internações, as consultas, tudo aquilo que vai ser despesa do plano de saúde. E no outro prato da balança, a gente vai colocar as receitas deste plano, né, as contribuições. E aí, né, nesta balança, a gente vai encontrar um dos três resultados. Ou um equilíbrio entre receitas e despesas, ou um déficit atuarial, ou seja, eu tenho mais despesa do que receita. E isso é um sinal de alerta, né? É preocupante. Porque o nosso fundo de saúde ele não vai se sustentar financeira e economicamente por muito tempo, com um déficit atuarial. Ou a gente pode encontrar ainda como resultado um superávit atuarial, que é quando nós temos mais receitas do que despesas. E aí é a situação saudável do plano de saúde. Esse cálculo atuarial, então, é feito por um atuário, né, profissional habilitado, que faz o estudo e apresenta os resultados num relatório atuarial. De forma bem simples, né, o que o cálculo atuarial ele vai responder são essas três perguntas. Quanto custa o plano hoje? Quanto ele vai custar no futuro? E se as receitas atuais, elas são suficientes para cobrir as despesas atuais e futuras. A gente sabe, né, que as receitas de um plano de saúde, elas crescem a passos curtos, enquanto as despesas no plano de saúde crescem a passos largos, né? E o desafio é buscar esse equilíbrio, essa sustentabilidade no plano de saúde. Então, falando um pouco sobre a importância do estudo, né? Sustentabilidade é a palavra-chave do estudo atuarial. É isso que se busca, né? Trazer uma saúde financeira e econômica para o plano de saúde, para que ele consiga cobrir
né, as despesas dos seus beneficiários no médio e longo prazo. Precificação adequada, né, porque a gente não quer cobrar nem muito além do necessário, mas também não podemos cobrar aquém. Precisamos buscar uma precificação justa e adequada. Proteção do servidor e do ente público, no sentido de dar previsibilidade no orçamento, né? Vocês, servidores, o ente público, precisa saber quanto vai custar este plano de saúde no próximo ano, nos próximos anos. Então, o cálculo atuarial, ele ajuda nessa previsibilidade no orçamento. E também ele mensura o risco, a gestão do risco, né? Ele faz a gestão do risco, que basicamente, nos planos de saúde, estão envolvendo 2 fatores. O primeiro deles é a inflação médica, né, que cresce acima da inflação geral, que são os custos com saúde. Né, a gente sabe que a tecnologia na área da saúde avança, né, muito rapidamente, isso é muito positivo, mas também tem um custo, né, e o desafio é pagar essa conta. E o outro risco, né, que está muito intrínseco nos planos de saúde, é a longevidade. Estamos vivendo mais, né, e isso é muito positivo. Trazer alguns dados aqui, né, para a gente comentar. No ano de 2000, a população brasileira ela tinha 8% das pessoas com mais de 60 anos. No ano de 2023, esse percentual ele passou para 16%. E as projeções indicam que em 2050 nós teremos em torno de 30% da população brasileira com mais de 60 anos. E a gente sabe, né, que os gastos com saúde, nesta faixa etária, eles são mais elevados. Então, está aí um grande desafio para os planos de saúde, né, buscar essa sustentabilidade. Eu não sei se vocês viram, mas algumas semanas atrás apareceu uma reportagem no Jornal do Almoço, falando que a Itália, que tem o segundo país do mundo com maior índice de longevidade, só perde para o Japão, veio aqui para o Rio Grande do Sul para buscar profissionais da área da saúde para trabalhar lá na Itália com os idosos. Então, eles vieram aqui buscar médicos, enfermeiros, cuidadores, para trabalhar lá nas geriatrias, nas casas de família, porque eles viram aqui no Rio Grande do Sul muita similaridade na nossa cultura com a cultura da Itália e também pela fácil adaptação, né, dos gaúchos que já estão lá, de se adaptar à cultura do país italiano. E aí a gente começa a observar isso, né, e pensar, se começa a migrar, né, esses profissionais gaúchos para a Itália, o que vai acontecer logo em seguida aqui com a gente? Vai diminuir, né, essa quantidade de profissionais aqui, talvez até faltar, né? E se aumenta a demanda pelo profissional e não tem esse profissional no mercado, a tendência é que esse custo ele suba, né? Então, vejam que a gente tem que estar olhando, né, esse panorama geral também para entender os desafios que nos esperam logo ali na frente. E aí o desafio é em relação ao envelhecimento da população, né, que está atrelado a 2 fatores. Aumento da expectativa de vida, né, estamos vivendo mais, mas também está havendo
uma menor natalidade, né? Os índices de natalidade estão diminuindo, né? As famílias estão tendo menos filhos. Então, a média de idade da população brasileira, ela está aumentando aceleradamente. E, junto com isso, tem também, né, as doenças crônicas que ampliam esse desafio na área da saúde. E aqui eu trago uma matéria que saiu ano passado no Instituto Acadêmico de Políticas de Saúde, que fala que envelhecimento populacional avança e sistemas de saúde no Brasil não acompanham as demandas da população idosa. E aí, nessa reportagem, eles trazem uma questão bem interessante, e eu quero trazer uma pergunta aqui para vocês sobre isso. Vocês sabem quantos % dos médicos aqui no Brasil, com especialização, são formados em geriatria? O que vocês acham? 5%, 4%? 3%, 2%, menos de 1%. 0,7% dos médicos com especialização aqui no Brasil são formados em geriatria. É preocupante, né? Pensar que daqui a um pouco a gente vai precisar também desses profissionais e está escasso no mercado. E aí, uma outra informação importante também dessa matéria é que quando os idosos eles não conseguem fazer os seus tratamentos de saúde no serviço básico, eles buscam com muito mais frequência urgência e emergência, né? E a gente sabe que esses serviços também custam mais caro para os planos de saúde. Aqui, então, nós temos a evolução da longevidade no país, né? Um histórico aqui desde 1940, onde a expectativa de vida do brasileiro era, em média, de 45 anos. Foi crescendo, né, ao longo das décadas, e só teve uma pequena queda ali no período da pandemia, né, no Covid-19, onde baixou levemente, mas em 2023, nós já recuperamos o patamar pré-pandemia, né, que é uma expectativa de vida média em torno de 76 anos. E as projeções indicam que essa expectativa de vida vai continuar crescendo, né? Então, vamos viver cada vez mais, e isso é muito bom, né? Como eu disse, o desafio é pagar essa conta. E aí, aqui, nesse gráfico, nós temos a expectativa de vida do Brasil. Mas se a gente olhar com uma lupa aqui para o Rio Grande do Sul, o que vocês acham? A expectativa de vida aqui é maior ou menor? Maior, né? A expectativa média do brasileiro está 76, dos gaúchos é 84. Então, o desafio aqui é maior ainda. E agora falar um pouquinho sobre o estudo atuarial que foi feito, então, aqui com os dados do Previpel, né, olhando a situação atual e as projeções também do futuro. Essa parte aqui eu acho que eu vou passar um pouquinho mais depressa, porque a Franciane já comentou, né? Mas só para não passar em branco, então, em relação ao regulamento do fundo, quem são os beneficiários, né, os contribuintes ativos, aposentados, pensionistas, e os dependentes, os cônjuges, filhos de qualquer condição até 24 anos ou inválidos vitaliciamente. E os menores sob guarda. A contribuição, então, ela é paritária, né, 2% do associado e 2% do município. Aqui nós temos a distribuição dos beneficiários do fundo por faixa etária e por sexo.
Então, nós conseguimos observar que o nosso grupo tem mais mulheres do que homens, e a faixa etária com maior concentração de pessoas é a faixa etária acima de 59 anos. Aqui, então, um resumo, né, do regulamento do plano em relação aos limites de pagamento, né, pelo plano do Previpel, como internações, as coparticipações, número de consultas. Eu trago esse slide aqui para comentar, né, que o Previpel realmente é um caso de sucesso em função disso aqui. Eu vejo, né, tecnicamente dessa forma. Porque o Previpel, ele dá acesso aos seus segurados ao plano de saúde. Quando o segurado precisa acessar a saúde, ele encontra no Previpel a porta de acesso para os serviços. Mas também o Previpel está preocupado com a sustentabilidade do plano de saúde. Então, esses mecanismos de controle e monitoramento, eles são muito importantes, né, para a saúde financeira e econômica do sistema como um todo. E aí, então, olhando aqui os números do Previpel, né, o custo médio por beneficiário por faixa etária, tá? Custo médio mensal, tá? Nós temos, então, custo líquido, onde o menor custo está na faixa de 0 a 18 anos, que é R$ 26,00 por vida, em média, por mês. E o custo mais elevado está na faixa de 59 anos ou mais, onde o custo médio mensal é de em torno de R$ 94,00. Quando nós olhamos o grupo todo, nós temos um custo médio mensal de R$ 71,00, em média. Por outro lado, né, olhando a balança sempre, né, um lado o custo, outro lado a receita. Nós temos, então, esses dados, eles estão posicionados em dezembro de 2025, tá? Então, talvez tenha mudado um pouquinho. Mas os titulares, então, eram em torno de 9.500 vidas, onde a contribuição deste grupo para o plano é em torno de R$ 85,00, e a patronal custeia os outros R$ 85,00, né? Então, por titular, a contribuição para o plano é de, em média, R$ 171,00. Quando a gente olha para os beneficiários, né, o grupo todo, né, todas as vidas, nós temos 18 mil, em torno, né, de 18 mil vidas, onde a contribuição média, então, por beneficiário, é de em torno de R$ 45,00 e, da parte patronal, outros R$ 45,00. O que o plano, então, arrecada é, em média, R$ 90,00 por vida. Custo de 71, receita de 90, né? Quando nós olhamos o ano de 2025, né, mensalmente, nós temos aqui nas colunas vermelhas as receitas e nas colunas cinza as despesas, né? Percebam que só ali no mês de janeiro é que nós temos a coluna cinza ali bem abaixo da média dos demais meses, porque as despesas de janeiro foram contabilizadas junto com as despesas de fevereiro, tá? O que se justifica perfeitamente. Então, nós conseguimos observar já por esse gráfico, né, um equilíbrio econômico e financeiro no Previpel, né, nas despesas do FAM. E aqui, então, as projeções, né, financeiras e atuariais. Aqui a parte mais importante do estudo, onde a gente passa a não só olhar o presente, mas olhar para o futuro. E aí, com as projeções para os próximos 10 anos, né? Atualmente, a idade média do grupo de beneficiários é de 42 anos, né? E em 2035, né, mantidas as características do grupo, né, nós teremos uma média de idade
de 51 anos. Em relação à projeção de receitas e despesas, ali na terceira, quarta linha da tabela, nós temos o resultado projetado para os próximos 10 anos da receita total do plano menos a despesa total do plano. Aonde nós conseguimos observar que até o 6º ano, esse plano está superavitário. A partir do 7º ano, ele estaria com um déficit atuarial, né? Mais despesa do que receita. Isso considerando todas as receitas e todas as despesas. Tá? Vamos com calma. Ali no meio, a gente incluiu no cálculo as despesas operacionais, que são as despesas administrativas, né, para a manutenção do plano. E aí percebam, então, que essa sustentabilidade, né, esse superávit atuarial, ele vai até o 4º ano. A partir do 5º, apresentaria um déficit atuarial. Agora, quando a gente olha a última linha, nós estamos considerando todas as receitas do plano, as despesas, mas também as receitas de consignados e coparticipação, que é aqueles mecanismos de controle, muito importantes. Então, quando a gente considera também essas receitas para o plano, a gente consegue observar que ele está superavitário pelos próximos 10 anos. Então, vejam como é importante, né, aqueles mecanismos de controle e monitoramento do Previpel para a saúde financeira e econômica do plano de vocês. E aí, então, né, em relação à situação atual do fundo. O fundo do Previpel, ele apresenta equilíbrio financeiro e atuarial. As projeções, elas indicam um crescimento da sinistralidade ao longo do tempo, né, muito em função dos riscos atrelados à inflação médica e à longevidade. E o envelhecimento da carteira e a inflação médica pressionam os custos futuros. Tá? Recomendações técnicas, né? Revisão gradual das alíquotas de contribuição, principalmente quando for se analisar a viabilidade da ampliação dos serviços, né? Muito importante fazer um estudo atuarial para verificar, né, qual é o impacto financeiro que vai trazer para o plano essa ampliação nos serviços de saúde. Muito importante a manutenção desses mecanismos moderadores de utilização, que é a coparticipação, o limite de consultas. Constituição de reserva técnica para garantir segurança financeira, né? A reserva técnica é a poupança do plano de saúde, né? É muito importante porque ela vai garantir o pagamento das despesas futuras. E a adoção de estratégias de recomposição etária da carteira. Né? Como a gente viu ali no outro gráfico, né? A tendência é que essa população, ao longo dos anos, vai envelhecendo. Então, é importante, né, oxigenar esse sistema, né, no sentido de trazer titulares novos para o plano, para dar mais sustentabilidade para ele também no médio e longo prazo. E aqui, então, eu já vou para o final, né, da minha fala, falando que o equilíbrio financeiro e atuarial, ele não é acaso, não é sorte. É resultado de gestão técnica, responsável e contínua. É no dia a dia da gestão que se faz um plano de saúde sustentável. Obrigada pela atenção e eu fico à disposição. Obrigada pela apresentação. Convidamos para a entrega de um mimo em nome do Previpel a diretora financeira administrativa Lorena Portantiolo.